O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. A partir de agora, a Rádio Comunitária de Paracambi, 98,7 FM, orgulhosamente passa a transmitir o programa de A a X. Apresentação, Alex Soares. Bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio RCP FM 98,7, amigos da live do Facebook. Hoje temos aqui a presença do nosso deputado estadual, jovem revelação da política de nossa região, que tem sido grande destaque na Alerj, querido Andrezinho Ceciliano. Gostaria de agradecer aqui a presença do nosso vereador Dário Braga, nosso querido Levi do PT, amigo João Pedro, Faizuí, Yuri Bertolotti, doutora Josiane Xerém e o nosso produtor Hudson Santana. Então hoje você vai conhecer um pouco mais, né? Porque Paracambi já conhece bastante desse jovem nascido em nossa cidade e agora pré-candidato a prefeito. Inclusive nós temos nos encontrado bastante nesses cafés da vida. Seja bem-vindo Andrezinho Ceciliano. Obrigado pela confiança, pelo prazer, né, de poder repassar, além da gente aqui da rádio, para toda a nossa população paracambiense, todo esse conhecimento que você adquiriu agora efetivamente, porque você tem acompanhado essa política de dentro dela já há vários anos e agora você está efetivamente cumprindo com o mandato. E gostaríamos de saber como está sendo essa experiência e o que isso pode agregar numa possível campanha a prefeito em Paracambi. Bom dia a todos. Bom dia, Alex, Josiane, Hudson, Dário, Levi, Genera, Yuri, os companheiros que assistem pela rede social. Primeiro agradecer o prestígio de estar aqui do lado da Alex Soares, grande comunicador de Paracambi, grande parceiro da cidade. Alex, respondendo a nossa pergunta agora, é sempre muito desafiador, né? Não existe receita de bolo na política. Então, a gente já conhecia um pouco os trabalhos do Legislativo e tinha uma grande expectativa, né? Meu pai, por muito tempo, liderou a política no Rio ali e deu as pautas. Então, a gente já tinha um parâmetro a ser seguido ali. Mas, como sempre, nada é fácil, né? E pato novo não mergulha fundo. Com certeza. A gente, até os 6 primeiros meses ali, a gente se debruçou muito sobre organizar o mandato, para que o mandato reflita aquilo que a gente colocou na campanha, para que a gente consiga dar resposta para as pessoas que votaram na gente, pensando nas pautas que a gente propunha. Então, os 6 primeiros meses de mandato foram de muito aprendizado. Não que de lá para cá não tenha sido. Cada dia é um novo desafio, cada dia é um aprendizado. Mas eu comecei a me sentir mais à vontade depois dos 6 primeiros meses. Seja em plenário, falando com mais tranquilidade, com mais propriedade, apresentando os nossos projetos com a nossa cara, dando as respostas para o eleitor que confiou o voto na gente. Para mim isso era o mais importante, porque muita gente vê a eleição como uma porta de entrada. E depois daquilo ali, às vezes, acaba, né, caminhando fora daquilo que combinou com as pessoas que votaram. Então, o que eu tinha mais dentro de mim, assim, era eu preciso dar uma resposta para quem votou em mim. Então, para isso a gente precisava ter um mandato organizado. A gente teve uma chuva de gente querendo falar, querendo conversar depois da campanha, né? Então a gente se debruçou a atender todo mundo. Você já teve a oportunidade de estar no gabinete, você viu como é que aquele gabinete ferve. Graças a Deus ele é bem frequentado e uma quantidade imensa de boas pessoas e
dentro das condições, vai se adequando, né? Sim, a gente Não deve ser muito fácil. não é, ali aparece de tudo, mas a gente atende de manhã e começa às 9 da manhã Final e da termina noite, sim. 9 da noite. Então, assim, ali a gente ouve e dá os caminhos. É um exercício que eu busco fazer dentro do mandato, é de dar atenção e ouvir as pessoas, porque assim a gente consegue acertar mais. Então, muito satisfeito com esse final de primeiro ano de mandato. Se Deus quiser, nós vamos fazer agora uma prestação de contas no início de dezembro para Cambi, ainda não tem data, mas nós vamos divulgar. Meu pai prestando contas do trabalho dele a nível federal e eu prestando contas do mandato, né, a nível estadual. E a gente quer fazer lá no cinema. Pô, bacana, e a gente vai, a rádio está à disposição aqui, né, Hudson? Mandando material, a gente vai rodar aqui diretamente. E podemos esquecer, né, que quem vive também um dia a dia parecido com o teu é o Dário Braga. Sabe que não é fácil, as demandas são realmente algumas até inimagináveis, mas dentro da melhor forma vão sendo resolvidos. Doutora Josiane, um fato muito curioso, né? Que às vezes que o André Siciliano esteve aqui, o pai, as pessoas sempre ligavam, faziam as perguntas, mas as primeiras das vezes em que ele esteve presente era o seguinte: André, você vai ser candidato a prefeito de Paracambi? Volta, André. E ele sempre colocava que não deixava de ser um sonho dele, apesar dele estar seguindo um outro caminho, mas ele sim tinha esse desejo e tal. E você, na pessoa do Andrezinho Siciliano, você entende que isso pode ser esse sonho realizado? Bom dia, Alex. Bom dia, deputado. Hudson, meu amigo Dário, que está aqui presente também. Bom dia a todos que nos assistem na transmissão ao vivo pelo Facebook e Instagram. Olha, é uma coisa que a gente aguarda, espera, né? Eu acredito que sim, acredito que vai se concretizar e vai ser ótimo para a nossa cidade. Eu e o deputado Andrezinho como pré-candidato, né? Existe essa possibilidade? Então, existe. Claro que a gente vai precisar caminhar, tem as prévias do partido, mas meu nome está à disposição, é um sonho que eu tenho. Naturalmente, eu preciso, como eu disse no início, responder os anseios de quem votou na gente, mas o meu nome está à disposição. Claro que vai ser um prazer ser pré-candidato da cidade, uma cidade que eu sou nascido e criado, uma cidade que eu amo, que eu cresci vendo meu pai sendo prefeito, que eu cresci vendo a política de fato se efetivando. Então, foi onde eu aprendi, foi onde eu me criei, onde eu formei minha identidade. Então, quem sabe no futuro a gente possa vir a comandar a cidade. Por enquanto, meu nome está à disposição e eu vejo com muito bons olhos a pré-candidatura. Que bom. E sempre lembrando aqui que o espaço está aberto, né, a todos, quem quiser participar, expor as ideias, a gente está sempre preparado e quem porventura tiver alguma história para contar, independente da questão política, a gente está com o nosso espaço da rádio aberto aqui. Andrezinho, antes da gente entrar diretamente nessa questão, né, dessa presença efetiva em Paracambi, que as pessoas tentam fazer algumas colocações que não são verdadeiras, tentam colocar que a sua presença aqui não é tão constante, e a gente que tem esse convívio, o Yuri, eu, o Caio, acho que você não chegou a pegar nessas questões de trilha. Chegou a andar com o Dário, não? Não cheguei. Dava um trabalho, rapaz. Era Caio Vinícius. Só andava na horizontal. Faz parte. Então, eu queria entrar nesse contexto, depois tentando fazer esse link com a questão turística. Mas a gente tem uma participação ao vivo. Bom dia. Bom dia, Alex, meu irmão. Tudo de bom aí? Bom dia aos ouvintes do programa de arte. Quem fala? André Siciliano, meu irmão. Bom dia, amigo. Bom dia, doutora Josiane. Bom dia, Andrezinho. Bom dia, Te amo, André. meu filho. Bom dia. Que surpresa boa.
Boa. Ô, Alex, Oi. e aí, como é que tá o Andrezinho aí no programa? Bem? Rapaz, melhor que o pai, cara. O moleque é bom, tá? Sem vergonha. É isso aí, tem que ser melhor que a gente, sempre. Isso A aí, gente pô. cria os filhos pra isso. Exatamente, tá dando um show aqui mais uma vez. E a gente, André, que tem acompanhado ele nessa curta vida pública, seja no plenário da Alerj, seja nos vídeos, ele tem essa desenvoltura, essa maturidade, ele sabe exatamente o que fala. E é bem bacana a gente acompanhar um jovem com essa capacidade de pensamento, de entendimento das coisas, entendeu? Você tá de parabéns, pô, e ele mais ainda. Um abraço pra Ludmilla, tá de parabéns também. Júlia. É isso. O Andrezinho convive, né? Conviveu conosco muito tempo na prefeitura. Conviveu dia a dia na presidência da Assembleia, como deputado. Então ele já chegou bem, chegou apresentando muitos projetos, chegou discutindo problemas do Estado do Rio, problemas em relação até ao governo federal, como a questão da dívida pública do Estado, que é um gargalo grande aí. E é isso. Está no caminho certo, está com muito juízo, está com foco, isso é importante na política, quer ajudar, quer melhorar a vida das pessoas, e é isso. E Alex, Oi. ontem quem mandou um abraço para você foi o presidente Lula. Eu estive com ele ontem, no aniversário dele. Ele falou, aquele rapaz lá do programa lá, que perturba muito você, André, manda um abraço para ele. Cara, mando um grande abraço pra ele. Sou um grande fã. Dei os parabéns também. E fico muito feliz pela lembrança do presidente. Isso é muito legal. Fico honrado, emocionado. Dá um beijo nele. Tá bom, meu irmão. Então, parabéns aí a todos e todas. Parabéns aos ouvintes. Eu sei que você tem aí uma legião de fã aí. Eu sou um deles, né? Te acompanho aí, meu irmão. Tudo de bom. Saúde e paz para todo mundo. Que Deus continue abençoando a todas e todos aí. Um grande abraço para os ouvintes. Um grande abraço aí para vocês que estão participando do programa de Axis. Pô, muito obrigado, André. Fique com Deus e a gente está aí junto. Pode contar sempre conosco. Parabenizar pelo grande passo que você tem dado. Você é um grande orgulho de toda a nossa região. E deixar aqui o convite para mais uma participação, você que já é quase sócio do programa, quando tiver uma oportunidade, vem aqui para contar para a gente como é que está sendo essa experiência a nível federal. A gente tem acompanhado, Alexandre Padilha, Lula tem reconhecido todo o trabalho. Isso tudo que a gente conhece aqui no Rio de Janeiro, o Brasil está tendo a oportunidade de conhecer André Ceciliano. Então, o espaço está aberto, vem aqui contar essa aventura, essa desventura a nível nacional. Mais uma vez, parabéns, o convite está aberto aqui. Eu agradeço, meu irmão, eu agradeço. Aqui, então, a gente aqui trabalha, eu atendo aqui, me relaciono com os governadores, governadoras, com prefeitos e prefeitas do Brasil inteiro. A gente aqui tem uma rotina bacana aqui, começa às 8, 8h30 da manhã e não tem hora para acabar, muitas das vezes saiu depois de meia-noite. Né? Sim. E está sendo muito proveitoso, está sendo muito bacana você conviver. Você fala com o Maranhão, com o governador, que é um amigo querido, fala com o governador de Roraima, que é um Antônio querido também, fala também com alguns governadores que estiveram do outro lado na eleição, como aqui em Mato Grosso, o Mauro Mendes, que é um amigo querido, como o de Santa Catarina. Mas a gente tem relacionamento com todos eles conhecem um pouco a nossa história aí do Rio de Janeiro, e é muito bacana, a gente tem uma relação muito bacana mesmo. Governadores de oposição ou de situação, quando vão no Palácio ou vêm em Brasília para alguma coisa, como Raquel Lira, por exemplo, de Pernambuco, está sempre presente lá no gabinete, Jerônimo, que é o governador da Bahia, que é uma pessoa que a gente gosta muito, é humano do Ceará, governador. Então a gente tem um relacionamento com o Brasil inteiro, especial com os governadores e governadoras, prefeitas e prefeitos, né? A gente já atendeu aqui, Alex, nesses primeiros 10 meses, mais de 3.200 municípios, né? Eu tenho uma equipe aqui grande, eu tenho um gerente em cada região do país e a gente tem um trabalho aqui muito bacana. Como eu disse, começa às 8 da manhã, não tem hora para terminar.
Mas tá bacana, a gente tem a convivência aqui com o presidente Lula, com todos os ministros e ministras aqui, está muito, muito bacana. O carinho é muito grande e trabalhando, meu irmão, o que a gente sabe fazer bem é isso, trabalhar, juntar gente, né? A gente participou da articulação do PAC, eu fiz a primeira reunião, fiz mais de 5 reuniões com os governadores e governadoras. Agora eu estou andando no Brasil inteiro para falar do PAC Seleções, né? Já fizemos isso no Rio de Janeiro, fiz isso em Porto Alegre. A gente está rodando também, porque a gente está chamando de caravana federativa. A gente leva todos os ministérios no estado. A gente fez isso na Bahia, em agosto, setembro fizemos no Rio de Janeiro. Semana passada, quinta e sexta, em Porto Alegre, né? Que é a presença de 36 ministérios, mais órgãos federais, como a FNDE, como IBGE, todo o governo federal tem a presença no estado e faz o atendimento que é feito aqui na esplanada dos ministérios, onde o prefeito, o secretário, a prefeita tem que sair do seu município para buscar o atendimento. A gente leva até a unidade da federação. Vamos fazer agora no próximo dia 9 e 10 Tocantins, depois vamos fazer Maranhão. Os governadores têm pedido para que a gente possa levar os ministérios. É uma coisa poderosa e tem resolutividade, resolve mesmo. Então, estou muito satisfeito aqui. É uma experiência nova, como eu disse, a gente fala com o Brasil inteiro, né? E isso é bom. E, André, te agradecer também, cara, que eu acabei virando relações institucionais informais, te mandando pessoal de Prefeitura de Minas Gerais. Eu tenho agora mais um de Goiás e mais um de Minas. Então, também estou atravessando aí essa fronteira e agradecer pela receptividade de toda essa galera que tem se encantado com o seu atendimento aí. Obrigado, tá? Um abraço, meu irmão. De novo aí, doutora, um abraço, bom final de semana. Um beijo pro filho, te amo. E um beijo a todas e todos os ouvintes aí de AX. Obrigado, André. Fique com Deus. Igual, meu irmão. Um abraço. Tchau. E seguimos aqui essa entrevista exclusiva com o nosso querido deputado Andrezinho Ceciliano. E estávamos aqui falando a respeito de um esporte, né, que a gente pratica aqui em nossa região. Nós temos uma Mata Atlântica. E a gente, Andrezinho, a gente esbarra muito nessa questão do turismo, que invariavelmente ele não desenvolve nem em Fronten, nem em Mendes e nem Paracambi. E nós temos agora, foi comentado na entrevista anterior com o Valdizinho Mejias, que Miguel Pereira está dando aula, mas parece que esses alunos estão faltando às aulas. O que você entende, o que você imagina desse nosso potencial de Mata Atlântica, de toda a nossa região, para que possa ser aproveitado para esse recurso fortíssimo que é o turismo, o que ele gera dentro da cidade? Como é que você enxerga isso? Bom, Alex, eu acho assim, hoje a área verde é um ativo, né, a nível internacional. A gente viu as novas conquistas do ICMS verde, a gente viu que o mundo inteiro está preocupado com a questão da Amazônia e hoje, graças a Deus, a gente tem um governo federal que prioriza essa pauta e a gente aqui vai acompanhar. Nós, para quem não sabe, Paracambi, quase 90% área de proteção ambiental. Nós temos a Mata Atlântica fantástica, temos um parque ali atrás da Fábrica do Conhecimento, o Parque do Curió, que foi feito na época da gestão André Siciliano aqui. E você viu que o nosso sarrafo é alto, né, Alex? Boa, você viu que começa às 8, às vezes termina meia-noite. Eu sou testemunha disso. De vez em quando eu vou lá e ele também está sempre postando. Às vezes mais de 30, 40 prefeitos, governadores passando por dia ali. Então, assim, é muito, muito prazeroso para mim ter uma expectativa de continuar um trabalho que meu pai começou, e principalmente na cidade de Paracambi, principalmente no turismo, que é um segmento muito importante, que é um segmento que traz uma renda indutora de economia para a cidade. Para quem não sabe, uma atividade indutora é uma atividade que vai gerar renda nova na cidade. Por exemplo, você abrir um comércio aqui, vou dar um exemplo aqui, uma barbearia, você não vai estar trazendo renda nova, você vai estar
utilizando do dinheiro que já circula na cidade. E claro, é muito importante a economia se dinamizar, mas também é importante a gente trazer atividade de fora para a gente poder ampliar os horizontes econômicos da cidade, poder valorizar mais o nosso Parque do Curió, valorizar mais a nossa área verde, que hoje é um ativo para o mundo. A gente viu que depois da pandemia, como o cicloturismo cresceu, Paracambi faz parte disso. Eu sou autor do projeto lá que coloca Paracambi como a cidade do transporte sustentável. Eu acho que dialoga muito com a história da cidade, dialoga com o século XXI, porque a nossa cidade cresceu a partir da fábrica e como... Não quem lembra, né? Porque eu não lembro. Mas eu sei que naquele momento muitas pessoas utilizavam a bicicleta para ir trabalhar. E graças a Deus isso se perdurou na cidade. Quem anda em Paracambi sabe que aqui tem muitos ciclistas, seja praticando esporte, seja utilizando como um modal para ir para o trabalho, para levar filho na escola. Então eu enxergo isso como um ativo na cidade. Não é à toa que eu apresentei o projeto. E então eu acho que a gente precisa olhar para o cicloturismo, para o ecoturismo, com muito mais carinho do que vem sendo olhado, ampliando os horizontes, trazendo gente de fora para aproveitar a cidade, ver as belezas que existem na cidade. A gente, como é praticante, a gente anda em São José, a 9, Sim. A gente anda a cidade toda, nas margens da cidade a gente vê o quanto a cidade é subaproveitada no quesito verde. Então, e a questão de movimentação na cidade, você vê que eventos sazonais, sejam eles de trilha de moto ou trilha de bike, você enche todos os hotéis, você faz circular nos restaurantes, bares, etc. Então você vê que esses eventos sazonais, por si só, eles já conseguem encher todas as cadeias de hotéis e fazendo circular esse recurso aqui dentro. Pô, será que seria tão difícil da gente organizar uma situação, seja quinzenal, semanal, que aí você conseguiria trazer essa turma toda? Porque o cara que vem da bike, ele traz filho, papagaio, mãe, sogra, o da moto. Então, são situações que eu acho que você dando uma arranjada, uma ajeitada, você consegue fazer essa movimentação. Não precisa fazer imediatamente um parque de dinossauro, como o André Português, mas você aos poucos você pode incentivar essa cadeia hoteleira e fazer esse pessoal gastar esse recurso aqui dentro. Precisa criar um ambiente favorável, né, Alex? Precisa mostrar para as pessoas de fora que a cidade está apta a receber esses eventos, precisa articular esses eventos e não é difícil. Pelo contrário, os coletivos que trabalham isso, eles querem um ambiente que possa acolher. Então, não é nem um pouco complicado, precisa ter carinho e atenção. Tudo que se faz com carinho, com vontade, a gente consegue tirar do papel. Você está acompanhando aqui o deputado estadual Andrezinho Ceciliano, nessa entrevista exclusiva no programa DAAX. Doutora Josiane, trazer a senhora para o jogo agora. A gente não está aqui para bater em ninguém, estamos politizando. Essa aqui é uma entrevista para a gente conhecer um pouco da história legislativa, um pouco de futuro. Só que a gente não consegue fazer algumas relações dentro da cidade sem esbarrar, infelizmente, nessa questão da administração atual. A gente falando da fábrica do conhecimento e dos eventos, seja ele de trilha de moto, de bicicleta, a gente acessa a Avenida dos Operários. E a gente está tendo um problema gigantesco ali, que foi uma obra iniciada, não sei, me parece que era um dos poucos asfaltos que ainda estavam de melhor qualidade dentro do município, além da característica daquela avenida. E a gente está convivendo com esse que é um problema que se tornou crônico. O que a senhora acha que a gente pode tentar vislumbrar no futuro para que as coisas possam funcionar de maneira mais fácil? Que além do problema da obra não ter sido concluída,
A gente tem o problema do trânsito, que ali os comerciantes ficam debilitados, a frequência do público diminui, a questão dos ônibus. Como que a senhora enxerga toda essa questão dessa via que não dá para não falar, porque a gente está falando da questão da fábrica do conhecimento e do turismo, que não é nem legal você receber o turista nas condições que se encontra a principal via da cidade. Falou há pouco, para incentivar o turismo, a gente precisa de uma cidade um pouco mais estruturada, né? E a gente está vendo aqui esse caos que foi essa obra na Avenida dos Operários. Hoje, no portal de notícias, Paracambi Notícias, que é o único aqui, né? Uma rede social que relata, né, os problemas diários e eventos mais marcantes na cidade. Hoje, por exemplo, eu estava vendo o portal e falando da falta de coleta de lixo. Então, para você receber um turista com uma cidade suja, fica complicado, com uma Avenida dos Operários que alaga a qualquer chuva. Semana passada, eu com uma amiga minha até compartilhamos uma postagem daquela praça que foi construída próxima ao fórum, que eu vou ao fórum trabalhar e eu vejo, né, tava um cemitério de sombrinhas, aquelas sombrinhas todas furadas, horrorosas, transmitindo uma imagem horrível para quem vem aqui fazer turismo. E a gente não pode deixar de comentar também, Alex, a respeito da segurança pública, né? Que um município, para receber turista, ele tem que estar com a segurança pública ok, né? E ontem nós lemos uma matéria no Jornal Extra, né? Pela Berenice, né? Que comenta muito sobre isso, de que um dos poucos municípios da Baixada que não se cadastrou do PRONASSE, ou seja, que seria um programa de verbas federal, né, para poder melhorar a segurança pública da nossa cidade, Paracambi não se inscreveu. Então, tá tudo ok em Paracambi, né? Mas... Posso fazer um breve relato? Por favor. Ontem, 4 adolescentes de Engenheiro Pedreira fizeram a Avenida dos Operários, assaltaram mais de 10 pessoas, levando celulares, bicicletas. A polícia conseguiu pegar 2, são elementos de Engenheiro Pedreira. Então tinha que ter o PRONASSE aqui, né, Alex? Felizmente isso aconteceu ontem à noite. O Thiago, dono do Primitivo, acabou de relatar aqui que foi essa noite, essa madrugada, me parece. Uma situação que tem sido... Com arma. Nossa, uma situação que tem progredido, né? Naquela Paracambi de antigamente, da minha época, da idade do deputado, Sim. Dário, que a gente vinha para baile aqui no Gresp, não tinha problema de trancar a porta, de sair, ser assaltado, sim. de nada disso, né? Mas, assim, a gente não tem dinheiro para andar de carro blindado, né, Alex? Esse pessoal que foi assaltado aí, né? Sim, roubou a bicicleta. E parece que a prefeita também adquiriu um veículo, né? A prefeita tá utilizando, né, um carro blindado. Ela já tá vendo protegida. que a cidade... ela tá vendo que a cidade está precisando um pouco mais de atenção. Mas ela comprou um carro de 120 mil? Não, me falaram, né, tem a lei, tem tudo aí, né, que foi alugado. Um aluguel de... Por aluguel anual de R$123 mil, a prefeita anda no carro blindado. Mas quem então, passar na alguém avenida... está protegido. Quem passar na Avenida dos Operários numa sexta-feira à noite e não tiver no carro blindado, está sujeito a isso aí que você acabou de nos dizer. Infelizmente, e não aderiu ao PRONASSE. Me parece que não respondeu também o motivo. E é isso que a gente tem vivido aqui, infelizmente. A gente torce para que isso mude o mais rápido possível, porque não dá, né? Não dá, Alex. Você, na Avenida dos Operários, você ser assaltado, perder seu celular na mão armada. Você imagina como estão os bairros, né, mais afastados. Sim, se na adjacentes. Avenida dos Operários, que é o cartão postal da cidade de Paracambi, que nos leva à Fábrica do Conhecimento, que foi tão carinhosamente restaurada e colocada em uso pelo saudoso deputado André Ciliano, né, que foi prefeito na época, que deu aquele presente para a cidade, que vem alunos da Baixada estudar, e agora a gente tem essa notícia triste, que a caminho da Fábrica do Conhecimento virou uma avenida de roubos. Sem falar que é um dos poucos legados que ainda sobreviveram a... E lá dentro da Quanto tempo? fábrica, falando em fábrica, está acontecendo uma pavimentação suspeita. Eu estava conversando com o vereador Dário Sim. aqui a respeito disso. Nós temos, né, bastante denúncias aí no Facebook, algumas documentais, mas como o intuito aqui não é, de forma alguma, ficar batendo nessa tecla, que a gente tem acompanhado que o desleixo é muito grande,
Mas a gente convidou o deputado aqui, vamos Falar dar dos um... projetos dele, vamos né? ver. Porque tem essa relação agora. Pô, o André tá em Brasília. Você chegou de Brasília, se eu não me engano, ontem. E tipo assim, a gente tem curiosidade dessas conversas, das relações, qual o desenho que tem, inclusive pro próprio mandato seu como deputado nesse momento, o que essa relação Andrezinho em Brasília, qual fruto que a gente pode colher? Bom, Alex, deixa eu primeiro fazer um adendo ao que estava sendo falado antes e já respondo essa pergunta. Eu acho o seguinte, claro, se a gente se coloca à disposição, a gente tem que enfrentar os problemas da cidade, a gente tem que dar evidência aos problemas da cidade. Só que eu acho que pra gente dizer que a gente é bom, não precisa dizer que o outro é ruim. Então, sim, nós queremos debater os problemas da cidade, eu acho que isso é muito importante, mas eu acho que vai ter o momento certo. A gente não está aqui para difamar ninguém, está aqui para as pessoas conhecerem a gente, conhecerem os nossos projetos, mostrar que a gente é capaz e que a gente está apto a governar a cidade, se Deus quiser, com muita comunhão com o governo federal, com o governo do estado, que eu acho que é isso que a cidade precisa. Quando mostra que a cidade não adere a um programa do governo federal, mostra que a cidade está desinteressada, né, em aderir aos programas. Parece que está tudo bem, né, que a gente, e não está tudo bem. Tem alguns entraves, o município está no calco, precisa ver, precisa tirar, porque você não pode estar isolado da política. Mas, Alex, deixa eu responder agora a sua pergunta. A gente esteve em Brasília apresentando a frente parlamentar para o secretário de Assuntos Federativos, que, por sinal, é meu pai. A nossa frente parlamentar, presidida pelo deputado Vitor Júnior, composta pelos companheiros Vitor Júnior, presidente, Luiz Paulo, eu, Vinícius Cozzolino e Fred Pacheco. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal, uma dívida com a União. Nossa economia ela é muito volátil por conta de que 1/3 do nosso produto interno bruto vem da arrecadação dos royalties de petróleo e participação especial. Então, assim, se a gente tem um barril de petróleo lá no alto, muito fala-se sobre o Brent, que é um petróleo de alta qualidade, e a gente tem muito desse petróleo aqui. Quando a gente perfurou o pré-sal, a gente descobriu que o petróleo que tinha no pré-sal era de maior qualidade. Então o Estado deu um boom de investimento. Agora, a nossa economia é muito volátil. Se o barril do petróleo está alto, a gente arrecada. Se o barril do petróleo está baixo, a gente deixa de arrecadar. E em 2014 o barril de petróleo saiu de 100 para 30 dólares. Então o que a gente viu era o Estado entrando em colapso, parando de investir, colocando em risco o pagamento de pessoal. Então a gente precisa criar um ambiente que a gente possa continuar investindo. Para isso, meu pai fez lá o Fundo Soberano, né, que coloca que quando o barril do petróleo oscilar mais de 30%, você pode aportar um recurso ali para o Estado continuar investindo. Então, assim, isso é pensar preventivamente, né, o que eu acho que a cidade precisa. A cidade não tem que ficar apagando incêndio, acontece, paga incêndio. Você precisa pensar preventivamente, criar um ambiente favorável. Como a gente vê uma obra na avenida feita sem participação popular, sem ouvir das pessoas, né? E hoje a gente vê que chove, alaga, entra água dentro da casa das pessoas e não tem como escoar. A gente vê que foi feito totalmente sem consulta. E é o que eu tento fazer, Alex. Ouvir as pessoas, que a gente erra menos. Quando a gente ouve, quando a gente atende as pessoas, a gente erra menos. Então, assim, essa situação do Estado do Rio, nós iríamos fechar o ano com déficit de 3,5 bilhões de reais. Houve um desmembramento dos fundos, nós brigamos pelo Fundo Soberano na Assembleia, conseguimos salvar o fundo para que ele seja utilizado ainda para bancar os investimentos, que ele não seja utilizado para pagamento de pessoal. Isso foi uma bandeira que eu defendi ali, foi dos momentos que mais me deram satisfação em plenário, porque foi um momento onde eu me senti muito seguro para debater uma questão que é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, que é o Fundo Soberano e que é a saúde financeira. Para quem não sabe, também ano que vem a previsão de déficit é de 8,5 bi. Então, se a gente desmembra os fundos hoje e usa isso como uma vacina, um remédio de efeito ali momentâneo, o que a gente vai fazer no futuro? Então a gente precisa debater a dívida. E para isso a gente criou a frente parlamentar para debater a dívida do Rio. Fomos a Brasília apresentar essa frente parlamentar para André Siciliano, que é a pessoa que trabalha pelo Pacto Federativo, que é a pessoa que está apta a dar os caminhos para a gente e ajudar a gente
né, a fazer uma reunião com o ministro da Fazenda para levar o presidente Lula que o Estado não vai conseguir pagar as contas do ano que vem se a gente não discutir a dívida. Então a gente está sugerindo que a gente cobre os devedores contumazes. Para quem não sabe, a Petrobras é um devedor contumaz do Rio. Na passagem do meu pai na frente da presidência da Assembleia, a gente fez a CPI dos royalties do petróleo. Se descobriu que a Petrobras devia mais de 25 bilhões de reais ao Rio, né? Claro que tem a parte que e toda empresa ela recorre, né? E aí tem a parte que vai ser muito difícil, a parte que ela vai brigar e a parte que ela vai ter que pagar. Então, a princípio a gente quer ir para cima dos devedores contumazes, mas a gente também precisa discutir os juros dessa dívida, porque se o juros está maior que o crescimento do PIB, não adianta, você vai pagar e no ano que vem a dívida vai sempre ser maior. Então, isso inviabiliza financeiramente o Estado do Rio a crescer. Então, a gente está olhando com muito carinho, é uma frente parlamentar muito importante, vai ampliar os horizontes do governo do Estado. Muitas vezes o governo do Estado tem dificuldade de caminhar com o governo federal, não por conta partidária. Eu acho que falta humildade, sabe, Alex? De pedir ajuda, de mostrar que a situação tá ruim. E o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é mexe nos fundos, mexe na segurança financeira do Estado, em detrimento de você poder abaixar a cabeça e dizer, olha, nós precisamos de ajuda, né? Todo mundo precisa de ajuda, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E essa frente parlamentar vai ajudar a desenvolver essa pauta que é a dívida do Rio, muito importante. Outro assunto muito importante que a gente tratou lá é a questão do FIES. Para quem não sabe, o FIES é uma bolsa do governo federal que paga a tua universidade para depois de você formado, você pagar o governo trabalhando com condições especiais. E o que a gente viu é que a partir de 2018, no governo Michel Temer, com a um decreto 209, que colocou um teto no FIES, e a gente sabe que a inflação cresce muito, esse teto inviabilizou muita gente de continuar na faculdade e endividou muita gente que terminou a faculdade no FIES, mas que não conseguiu pagar por conta dos juros, por conta da inflação. E a gente acompanha o movimento FIES Sem Teto, e é um movimento muito organizado, e a gente levou um documento que eles fizeram entre alguns ansejos pedindo o fim do teto e o fiador. O fiador é o seguinte: com essa medida provisória, para você aderir ao FIES, você teria que ter um fiador que recebe o dobro da mensalidade que se paga na ponta. Então, assim, como é um programa para atender famílias carentes, se a gente falar de uma faculdade de medicina que hoje está entre 12 e 15 mil reais uma mensalidade, você precisa ter um fiador que vai receber 30. Então você precisa sabe, é uma cadeia, é uma conta que não fecha. Você precisa de uma pessoa humilde para aderir ao programa e precisa ter uma pessoa mega rica que vai bancar, vai ser teu fiador. Então isso viabilizou muita gente saiu da universidade, está endividado. Então a gente levou essa pauta para a Secretária Nacional do Ensino Superior, Denise. Ela recebeu com muito carinho, colocou algumas questões, como essa coisa do teto. Eu acho que vai aumentar o teto, mas não vai tirar o teto total, até porque isso inflaciona a universidade. Se o governo vai pagar o FIES sem um teto, e a faculdade vai poder botar o preço que quiser na mensalidade, porque o governo vai pagar. Então isso vai acabar gerando vai inflacionar a universidade, e vai acabar que nem na universidade particular, porque o que acontece aqui é uma inversão de valores. Aliás, acontecia, o filho do pobre não tinha base para ingressar na universidade superior e tinha que fazer faculdade particular. Foi por isso que foram criados o ProUni e o FIES. Mas, graças a Deus, com a lei de cotas, a gente conseguiu colocar o pobre na universidade, o negro na universidade, o indígena. Agora, a conquista mais recente, o quilombola. Mas a gente precisa também tratar dessas bolsas que a gente deu no ensino superior para poder dar continuidade a toda essa cadeia produtiva de embasamento técnico e científico, para a gente poder fazer uma indústria mais forte, fazer um mercado mais forte, gerar emprego e dar dignidade para as famílias se desenvolverem. Então, foi muito proveitosa, e o que a gente pode adiantar é que os avanços nas bolsas educacionais, elas vão acompanhar o crescimento da economia do país. Conforme o país for crescendo,
tiver mais dinheiro nos ministérios, vai poder colocar bolsa. É uma vontade do governo federal colocar bolsa de assistência estudantil, de permanência estudantil também nas universidades particulares para pessoas que recebem o programa do FIES e do ProUni. E assim, sair de lá muito otimista, Alex, de ver o quanto os ministérios estão trabalhando, estão entregando, estão se planejando. Reconstruindo o Brasil, né? Reconstruindo o Brasil. Por exemplo, hoje tem sala no ministério que ocupam 20 pessoas que antes ocupavam 2. Então, era um desmonte de fato da máquina pública e um enviesamento para aquilo que interessava. Então, o MEC estava a serviço de alguns setores que não era necessariamente a educação, e o que a gente vê hoje é totalmente o contrário disso. As reuniões acontecendo, as pessoas conseguindo chegar nos ministérios, colocar, né, as demandas, serem atendidas com carinho e levar para casa o encaminhamento que precisam. Então, saí de lá muito otimista, e é um link muito grande que o nosso mandato faz, doutora, com Brasília, porque eu acho que, não só por conta da dívida do Rio, mas por conta de acompanhar um crescimento pleno do Estado do Rio e dos nossos municípios, a gente precisa estar em comunhão com o Pacto Federativo. E graças a Deus eu tenho o privilégio de ter meu pai como secretário de Assuntos Federativos, liderando todo esse processo. Diga-se de passagem, a pessoa que conseguiu resolver a queda da FPM e FPE dos municípios. Para quem não sabe, durante a gestão anterior no governo federal, a gente, de cima da eleição, a gasolina estava muito cara e precisava dar uma resposta, cortou o ICMS dos combustíveis, que atingiu drasticamente a arrecadação dos estados e dos municípios. Então, o governo Lula se dispôs a pagar essa conta, e André Siciliano foi o grande articulador que conseguiu suprir a queda do FPM e FPE e a arrecadação do ICMS dos municípios, para que a gente possa ter mais tranquilidade para olhar para o futuro. Então, eu muito me orgulho, e o sarrafo, como eu disse, o sarrafo é muito alto, então a gente não tem tempo a perder. Para quem conhece a gente, sabe que a gente trabalha, que a gente se dedica. Como meu pai, a gente acorda cedo e dorme tarde, às vezes deixa de fazer uma coisa que a gente gosta, que a gente quer. Como você sabe, a gente andava tanto de moto, agora a gente anda pouco, agora, né? Ficou meio apertado, mas a gente vai assim, adequando. A gente precisa... O importante, Andrezinho, que tipo assim, é louvável o que você tem feito. Então, o seu lazer, ele encurta um pouco mais, mas, pô, de uma forma ou de outra, você está beneficiando toda uma sociedade, é um trabalho sério. Então, a gente dá uma volta de moto a hora que der, mas a prioridade é a gente partir para cima, identificar os problemas, sem querer te cortar, só mandar alguns abraços aqui, porque o Nixon me cobrou hoje cedo na padaria. Um abraço, meu amigo Nixon, que transformou isso aqui num belo estúdio. Um abraço pro Gordinho da Borracharia, Rogério da Cascata. Dentro, né, aproveitando, né, esse tema da educação, que está sendo reconstruída no nosso país, doutora Josiane, a gente observa que, ao mesmo tempo que alguns interessados, eles tentam desenvolver e dão alguns passos à frente, infelizmente Paracambi consegue dar alguns passos atrás. Como o assunto era universidade, facilitar acesso, a gente está com um problema no transporte universitário. A gente, nesse momento, não tem esse serviço em Paracambi. Então a gente observa que tem um lado que tenta os trancos e barrancos reconstruir tudo que foi destruído nesses 4 anos, a gente ainda tem essa questão municipal que acaba tirando essa possibilidade do estudante chegar até a sua universidade. Posso esclarecer um ponto, Alex? Sim. Aproveitar o ensejo, não te cortando, doutor. Mas quando isso surgiu, quando os ônibus do município que levavam os alunos para as universidades, parece que eram para 4 ou 5 destinos, Vassouras, Campo Grande, Seropédica, Nova Iguaçu, como todas as confusões que acontecem no município, alguém levanta a bola de que nós somos os culpados. E chegou a se dizer naquele momento que a gente acabou com os ônibus, para depois, quando a gente fosse prefeito da cidade, a gente voltar com os ônibus. Então, assim, existem 2 pontos interessantes. Primeiro, que as pessoas reconhecem na gente a capacidade resolutiva das coisas. Isso é muito bacana. Agora, o ponto é que quem bancava essa estrutura era a prefeitura. Então, assim, a gente até
se colocou à disposição, mandamos dos estudantes, mandamos um requerimento de informação, por que pararam esses ônibus, qual foi a ingerência financeira que a falta de planejamento que inviabilizou a constância de pagamento para a empresa que botava os alunos e custeava, por que o município parou de custear os ônibus para levar os alunos. Então, assim, só esclarecer que nós não temos nada a ver com o fim dos ônibus das estudantes, e pelo contrário, se nós fôssemos prefeitos, os estudantes seriam prioridades como foram nos mandatos André Siciliano e como é no mandato Andrezinho Siciliano na Assembleia Legislativa. Pra quem não sabe, a gente briga muito pela juventude, tem alguns projetos bacanas para a juventude lá e depois a gente vai ter oportunidade de falar, mas não queria te cortar, doutora Josiane, prossiga. O segundo grau, eu queria fazer direito e era um sonho realmente muito distante, né? Mas eu consegui, eu peguei o empréstimo, precisei de 2 fiadores, que foram minha mãe e meu irmão na época, concluí o curso em 5 anos, passei logo na prova da OAB, da primeira vez que eu fiz a minha pós-graduação, estou com um pezinho no mestrado e eu posso testemunhar a diferença que a educação faz na vida de uma pessoa. Eu nunca tive sonho de casar de véu grinalda, de ter filho, mas ser advogada, eu estipulei, eu falei, eu vou ser, e agradeço a um programa de empréstimos, né, do governo federal para jovens estudantes que devem se beneficiar, porque a gente só consegue mudar qualquer cenário através da educação, não adianta. Quando você tem uma população mais informada, mais instruída, ela sabe dos seus direitos, ela sabe reivindicar os seus direitos. Utilizei o ônibus do município para ir para a faculdade, eu peguei tudo, eu fui com tudo, né? Também tive a oportunidade. Pois é, e eu fico muito triste, Alex, de saber disso, porque eu e uma turma, né, de advogados que eu encontro no fórum, eu não vou nem mais falar de jovens, né, que eu já passei um pouquinho dos jovens advogados, mas uma galera aí da minha idade que usava o ônibus. Inclusive, tem gente que utilizou o ônibus e hoje em dia trabalha no município, trabalha na prefeitura e deve ficar muito triste com isso, né? Porque se você não estimula o estudo, o desenvolvimento da população, você vai ter um eleitor mais desinformado, mais bobinho, que acredita numa besteira dessa de falar que o deputado Andrezinho ou qualquer outra pessoa tem o poder de retirar ônibus. Não. Quem tira e quem coloca é o poder executivo. Então, os méritos eles querem colher. Mas quando a gente aponta os erros, aí a Josiane fala demais. Não fala. É muita incompetência um município que não tem ônibus para levar os alunos para a faculdade, né, minha gente? É um absurdo dos absurdos. Vou fazer um relato aqui também a respeito da questão da fábrica do conhecimento. Tenho testemunho aqui, o Hudson, do Jarbas Ataliba. Jarbas Ataliba, um jovem paracambiense. Um abraço, Bento Ataliba, o Bentinho, policial civil aposentado. Filho dele veio aqui. Ele estudou na fábrica do conhecimento e tinha um sonho de conhecer seu pai e agradecer seu pai. Era o período do Bolsonaro. O moleque tinha se desenvolvido no segmento que ele tinha estudado. Ele era contratado do governo americano. Ele não podia tirar uma foto naquele momento, porque tinha questão do Ministério Exterior, tinha Bolsonaro, ele foi embora. E eu tenho acompanhado as postagens dele. Hoje ele dá palestra para 200, 500 pessoas. O moleque está nos Estados Unidos e arrebentando. E ele falou, Alex, queria encontrar o André, agradecer. E hoje o moleque dá palestra nos Estados Unidos, dentro do segmento dele, e tá voando. É o poder da educação, né? E a gente, exatamente, falou, Alex, eu queria poder agradecer. Porque hoje eu estou nos Estados Unidos, estou voando, contratado do governo americano. E não teve isso por conta dessa questão ódio. E é um grande exemplo de que funciona, não é a curto prazo, mas você tem resultado concreto a longo prazo. Infelizmente, né, a gente acaba esbarrando em alguma questão muito séria. Paracambi está vivendo momentos muito difíceis na questão da saúde. De tempos em tempos nós temos observado
questão de atraso de pagamento e troca fonte pagadora, empresa que atravessa, e é inconcebível um trabalhador ficar de 3 a 4 meses sem salário. A gente não sabe como funciona essa matemática. Nós temos questões de insumos hospitalares, a gente tem casos de que as pessoas têm que comprar o próprio algodão, o próprio álcool. A gente está vivendo realmente um problema muito sério na questão da saúde. A doutora tem acompanhado quase que diariamente e muitas das questões em nossa região em loco. Como entende essa questão e quais as ideias que o deputado tem para que a gente possa tentar achar um bom caminho, porque a gente sabe que educação e saúde a gente não pode cochilar e as coisas não podem chegar a esse nível, porque como o usuário vai ser atendido por uma pessoa que está há 4 meses pagando seu aluguel, se virando para comprar sua comida, dentro desse contexto geral, é mais um absurdo dos absurdos. Mas qual o entendimento, como é que enxerga essa questão da saúde, que infelizmente está muito precária em nosso município? Aí eu vou primeiro. Pode ir, deputado. Alex, eu acho assim, tem que se planejar e tem que ter carinho com as pautas. Quando você deixa de olhar para a saúde como uma prioridade, deixa 3, 4 meses as pessoas sem receber o salário, isso é mais do que uma crise humanitária, porque você acabava vendo trabalhadores, gente que, apesar de sem receber salário, ia trabalhar pedindo cesta básica. Então, assim, principalmente as pessoas que cuidam das pessoas. Então, assim, isso é uma falta de carinho, falta de responsabilidade, de planejamento muito grande. E justamente num período pós-pandemia, onde a saúde precisava dar uma resposta, né? Então, o que eu posso dizer que a gente vai ter muito carinho, muito compromisso e vai dar atenção. Para quem não sabe, eu sou um parceiro do sindicato. Nesse período tive ao lado do sindicato, da Bárbara, presidente do Sindicato de Saúde aqui em Paracambi, ouvia dela e já tivemos oportunidade, inclusive, de fazer uma chamada de vídeo com o pessoal do Ministério da Saúde em Brasília para expor isso, e o que a gente viu era uma total falta de transparência. Mas eu quero aqui aproveitar a oportunidade para falar da gente. Eu não queria passar aqui tanto, como eu disse, para a gente dizer que é bom, precisa dizer que o outro é ruim. Sim, não. Obviamente a gente precisa mostrar os problemas da cidade, mas eu acho que é isso, falta carinho e falta preocupação na área da saúde, principalmente que era uma bandeira que o governo atual defendia como principal e foi onde justamente deixou faltar. Agora eu vou deixar com você, doutor. Na verdade, eu acho que a palavra que define essa situação de funcionários, eu sou advogado trabalhista, funcionário sem salário 4 meses, isso se chama incompetência governamental, porque a prefeita não fica 4 meses sem salário. Ninguém fica, vereador não fica, eu não fico. É humanamente impossível a pessoa trabalhar durante 4 meses sem salário. Nós vimos uma coisa que nunca antes foi vista em Paracambi: agente comunitário de saúde fazendo manifestação na Praça Cara Nova, pedindo, pelo amor de Deus, o pagamento do mês. Ele não estava pedindo aumento, bônus, nada. Ele estava pedindo que é direito do trabalhador, que é o recebimento do salário. Então, assim, é uma situação que me causa extrema indignação. Eu tenho muitas amigas, muitas pessoas que trabalham no Hospital de Lages. Agora os funcionários do hospital são pessoas jurídicas. Isso é um meio absurdo da gente desvincular, da gente mascarar os direitos trabalhistas do empregado. Como é que tem pessoa jurídica ali, meu Deus? Não tem. Isso daí é um meio de... Cadê o concurso público? Entra cooperativa, não dá certo. Bota prestadora de serviço, não dá certo. Realmente, a saúde em Paracambi está pedindo socorro. Foi uma bandeira que foi levantada e eles fracassaram. E o problema é que, no final, essa conta para o trabalhador não vai fechar, né? Não vai, porque não os fecha, direitos vão ficar não fecha. todos
Teve agente comunitário pedindo lista de doação de alimentos. Sim. Então, a gente não quer falar mal, mas também não tem muito bem o que falar, né? Infelizmente, Não, se porque tiver, eu falo. a gente não veio aqui para bater em ninguém, mas só que cada pelo passo amor que de você Deus. dá, você pisa num buraco. Cada passo que Exatamente. você fala de saúde, você tem esse problema gigantesco. É isso. Você fala de turismo, de visitação, e esbarra nisso. Nós tínhamos a questão da Berenice, que era para falar do Pronace. Me acontece essa madrugada a questão de violência. Então, cada tema você tem um milhão de assuntos de demandas que, infelizmente, não pode passar batido, até porque as pessoas nos cobram na rua, entendeu? Porque a gente não está para defender nem atacar, a gente está só dar para notícia, colocar pra comentar essas outras o fato, questões isso aí. que nós tivemos um momento também assim de situação, o cúmulo do absurdo, que foi a professora Rosi, diretora do SENEC por vários anos, que teve uma questão da CONDEP, do cemitério, que sumiu os restos. Então, cada vez que a gente monta algum tema, você tem uma novidade mais escabrosa, entendeu? E a doutora é testemunha, além de uma série de outros, que a própria vítima não quis, da publicidade. Então, Andrezinho, a gente tem vivido realmente situações calamitosas, arrepilantes. A doutora é testemunha disso. E estamos apontando o dedo, mas uma questão de saúde, que é uma situação primordial, e você não ter um planejamento para chegar ao ponto de ficar 4 meses o servidor, que não é o médico que ganha 40 mil, que ele troca de clínica, vai ganhar 40 mil lá. Pô. A gente está falando das pessoas que ganham salário mínimo e que têm as suas despesas, e com o salário mínimo ficar 4 meses, como é que você acerta isso? Que vira bola de neve. Então, Alex, eu de forma nenhuma estou aqui para julgar nem A nem X. exatamente. Muito obrigado. Mas inclusive. eu acho que você faz um papel Preciso importante. desse corte. A gente faz um papel importante. Você é um comunicador da cidade, tem que mostrar e levar informação séria para quem precisa de informação. É porque assim, eu busco não entrar muito nessa, que eu acho que eu tenho muito mais para mostrar para as pessoas o que a gente pode fazer do que mostrar o tempo perdido. Mas acho que você está certo, tá, Alex? Não dá para fugir dos temas, mas a gente tem que encarar com responsabilidade as responsabilidades que a gente assume. Então, vamos seguir nessa direção e muito, muito esperançoso com o futuro e com a responsabilidade que a gente quer assumir aqui dentro da cidade. Sim. E essa questão, a doutora Josiane está chegando agora, o Hudson já chegou há 7 anos atrás, Nath e Gleice. É o seguinte, o nosso programa, a gente nesses 7 anos, a gente nunca direcionou nada, nunca foi nenhum tipo de fubá. O Dário foi presidente da Câmara, está no 2º mandato, nunca tive problema com relação à Câmara, Prefeitura. Então a gente joga aqui, Andrezinho, o que você tem de material de publicações, de jornais, então a gente não trabalha com leviandade, a gente repassa, fala, pô, aconteceu isso, lógico, é verídico, então, porque as pessoas cobram na rua, porque você chega no mercado e fala, Alex, pô, e aquela questão? Assim, pô, eu não tenho como sinto fugir. Eu sinto isso também. Às Entendeu? vezes a gente tem que dar resposta para coisa que não tem resposta. Igual quando vem me perguntar do ônibus, difícil assim, é muito ruim a gente estar numa posição de poder, como hoje sou deputado, e a gente não poder dar uma resposta efetiva. Então, quando as pessoas param na rua, perguntam... Porque elas acham que atribuição de tudo. Junta o Fala político assim, tudo pô, como caramba, uma coisa só. Ele entrou no pedágio, por que ele não entra no... Por que você não pede seu deputado para ver o negócio da saúde? Eu sou muito questionado por isso. Às vezes é muito ruim você não poder... Você tá de mão atada diante de uma situação. A dona Balbina, na semana passada, 2 pessoas em menos de 10 minutos vieram falar comigo essa questão do ônibus. Então, dói no nosso coração a gente não poder fazer nada, mas a gente está se colocando à disposição para que no futuro a gente possa planejar melhor essa questão e poder dar dignidade para os estudantes. Então, mas essa questão, ela sobrepõe a política, porque você, como deputado, não vai deixar de beneficiar porque, pô, é A ou B que está aqui. Entendeu? Você não vai fugir dessa questão. Falar, pô, de jeito nenhum. eu posso ajudar. A gente, inclusive, você não tá uma ajudando a informação prefeitura, importante,
falando de segurança, quem trouxe segurança pra gente para Paracambi foi André Siciliano. Uma situação de oposição, mas uma oposição que a gente respeitava e priorizava a cidade. Sim. Então, assim, quando Vai a gente vê, cruzar por os exemplo, braços? a caravana federativa vindo no Rio de Janeiro, o município no calque, sem aderir aos programas do governo federal, e nenhum secretário participar da caravana federativa, a gente vê que há um grande desinteresse, né? E as pessoas, naturalmente, começam a enxergar a gente como uma possibilidade. A nossa coisa em Paracambi, Alex, sempre foi um sonho, mas sempre foi um sonho também terminar o meu mandato dando a cara que eu me propus a dar dentro da eleição. Agora, quando a gente vê a cidade passando pelo momento debilitado, justamente uma cidade que eu sou nascido e criado, que meu pai governou aqui 8 anos, E lançou você um tem projeto. toda a família aqui na fábrica. Sim, família ainda mora toda aqui. E ver isso tudo acontecendo, naturalmente não tem como a gente fugir. Então, a resposta que eu pude dar para a pessoa, quando fala do ônibus, quando fala da saúde, quando fala da segurança, quando fala do orçamento, é que o meu nome está à disposição para governar a cidade no futuro. E vai ser como Deus planejar, Alex. Acho que tudo no tempo dele, se ele entender que é o momento. Ele não dá pra gente as coisas, ele dá a oportunidade da gente conseguir as coisas. Então, se hoje eu tenho a oportunidade, se hoje meu nome é aclamado aqui em Paracambi para ser prefeito, eu tô sempre à disposição e, se for da vontade dele, que seja concretizado. Sempre. E, doutora, o que a gente mais é abordado, quando a gente é abordado nas ruas, Andrezinho também acredito, da questão do tinha e não tem mais. Se cobra muito, o projeto Florescer, que formava muitas crianças, adolescentes, projeto Campeões do Futuro. Então são projetos que você incluía ali as crianças e o adolescente, e aquilo formava o cidadão. E isso é recorrente. Todas as vezes que você sai, você entra em algum tema relacionado à nossa cidade, eles vêm com essa cobrança. Assim, pô, mas o projeto Renascer, Florescer. E dentro também desse contexto, o que a senhora imagina que possa, num futuro próximo, a gente tentar resgatar isso, que você tira esse jovem da rua, você dá disciplina, você ensina a fazer. Alex, era tão bonito, né? A gente passava aqui na avenida, tinham aquelas criancinhas plantando canteiros, né? O deputado já falou inicialmente a respeito da pauta verde, né? É um clamor. A gente mora numa área tão bonita, né? De Mata Atlântica. Não quer dizer que não precise, deveria haver cada vez mais, né? Agora a gente só vê pneu pintado pela rua, não tem mais planta, não tem mais nada. Daqui a pouquinho vê aqueles pneus horrorosos de Papai Noel ali, Deus me livre. Era muito bacana, era um ambiente muito, socialmente falando, muito próspero, né? Onde a gente tinha a molecada toda ocupada, recebendo uma bolsa, o Projeto Florescer tinha uma bolsa para quem Isso participava. Então, a gente usufrui do meio ambiente, precisa devolver para o meio ambiente. A gente precisa lidar isso como uma cadeia, um círculo virtuoso que a gente quer de novo implantar na cidade, fazer a cidade de novo respirar projetos. Tinha aí o Paracambi Digital também, que era um projeto super inovador. Nossa, Paracambi Digital foi icônico. Icônico. E inclusivo, né? Muito. Super inclusivo. Crianças saúde que não mental aqui tinham, também era dava um show, era referência em saúde mental. Saúde mental foi referência no nosso município. O projeto Florescer, hoje a gente tem um projeto Ambiente Jovem aqui na cidade, que foi um projeto que eu pedi ao vice-governador Thiago Pampolho, que ele, entendendo a necessidade, viu a possibilidade de colocar aqui, nós colocamos. Hoje tem 50 jovens dentro do projeto Ambiente Jovem, recebendo mais uma vez uma bolsa, como a gente tinha aqui no Florescer, e entendendo a dinâmica de resíduos sólidos, a lógica do meio ambiente em diálogo com a convivência social. E no final do projeto vamos fazer uma intervenção que vai ser muito bacana. Eu estou esperançoso. Naturalmente, nós conseguimos o projeto, mas eu não posso ali ditar o que vai ser feito no projeto. Estou esperançoso para saber qual vai ser a intervenção que esse projeto vai fazer, o que vai trazer de melhoria para as pessoas de Paracambi.
Bacana. Então, agradecer, né, a sua audiência, tá bombando. E, Andrezinho, a gente tem algumas participações, o Hudson vai repassar para nós. Bom dia, Alex. Bom dia, deputado Andrezinho. Bom dia, irmão. doutora. Todo o público aqui presente. Alex, tem bastante participação e bastante pergunta. Só que as perguntas, Alex, é assim, como fosse para a campanha. Então, infelizmente, a gente não vai poder fazer algumas perguntas, né, que são propostas. A gente não pode falar de propostas. Bom, vamos lá. Tem a participação aqui da Clara Oliveira, Rô Feitosa, Viviane Rezende. Também tem o Reinaldo Alves Basílio, Kátia Silene, também Clara Oliveira, Elvira Teixeira. Também tem a participação do Carlos Henrique, que mandou uma pergunta muito importante, daqui a pouquinho eu vou fazer. Tem da Aninha do Centro, Regina da Cascata, Giane Souza, Paulo Ribeiro, Vinícius Oliveira, Margarida Alves, Alvira Teixeira, deixa eu ver outra aqui, Marco Quito, isso, participando aqui com a gente. Tem várias participações e tem uma pergunta aqui do Carlos Henrique, que eu vou tentar achar aqui, que hoje é dia do servidor público, né? Hoje é dia do servidor público. Ele diz assim: bom dia, hoje 28 de outubro, dia do servidor público. Por iniciativa do seu pai, André Ciliano, foi aprovada a Lei 588/2001. Por intermédio dela, conseguimos ingressar no serviço público e assim comemorar essa data. Qual o seu sentimento em relação aos servidores públicos do município de Paracambi, em especial a Guarda Municipal? Carlos Henrique, de Paracambi. Obrigado, Carlos Henrique. Oportunidade ímpar da gente falar sobre a Guarda Municipal. Para quem não sabe, a Guarda Municipal foi criada na gestão do meu pai, gestão André Siciliano. E a Guarda ficava ali na fábrica, tinha uma série de programas sociais também e de esporte, para que a gente enxergasse na Guarda uma polícia de proximidade. Não polícia se falando em utilizar arma, mas como um agente de segurança da cidade, um agente de organização, que é também um trabalho que a polícia presta. Então, assim, a Guarda Municipal tinham as colônias de férias, tinham os parques de corda ali, aula de Casarão, jiu-jitsu, aula de judô e jiu-jitsu. Era uma convivência que a Guarda tinha com a comunidade, que era muito interessante, que a Guarda era valorizada e era reconhecida como pessoas que ajudavam de fato a cidade parceira, né, a se desenvolver num ambiente mais seguro. Hoje a Guarda Municipal está muito sucateada. Os salários... Tem uma coisa ali de o Carlos Henrique esteve gratificação, aqui há quase 20 anos que eles não têm reposição. Isso, e eles estão para... Tem uma coisa ali de você tapar buraco ali, de dar uma gratificação assim, assado, para não sei o quê. Precisa Perderam esses atualizar. R$900 do Pronas. Deixaram de ganhar os R$900 do Pronas. E tem uma coisa assim, você valorizar o servidor público é você valorizar o serviço público. Sem o servidor não tem serviço. Sim. Então, se você deixa uma classe desestimulada, uma classe abandonada, desde tanto tempo ali, sem uma melhoria, sem uma dignidade, você dá essa cara para o serviço público também. Você deixa o serviço público também desacreditado, você deixa as pessoas refém de situações como o que tem passado aí. E a Guarda Municipal vai muito, muito além de estar com um apito na mão, dizendo qual carro pode ir e qual carro não pode ir. Acho que tem um futuro importante. Eu visualizo que a Guarda Municipal ela pode dar um passo além na questão não armamentista, mas de armas não letais. Eu acho que hoje tem saídas. A gente, diga-se de passagem, a maior empresa de armas não letais da América Latina está em Nova Iguaçu, ou seja, não está distante. Existem muitas saídas para a Guarda Municipal hoje ela ser mais efetiva, passando pela valorização do serviço, pelo aumento do salário, da dignidade, mas também nessas questões de inovação. Tem aí o taser,
tem os gás de pimenta, as coisas, enfim, que podem fazer a Guarda Municipal ser muito mais efetiva nos eventos, nas noites. Eu acho que a gente vê durante datas festivas, assim. Semana passada acho que mês passado ou retrasado, teve um carro capotado no centro de Paracambi. Sim. Então, acho que a Guarda Municipal ela pode ser muito mais atuante, mas também muito mais reconhecida pelas pessoas da cidade. Isso tudo passa pela qualificação e valorização do serviço público. Hoje eu sou servidor público, eu estou para servir, então não tenho tempo a perder, me dedico ao máximo do que posso para o trabalho, para a gente ter um serviço público de qualidade que responda, né, à altura da confiança que o eleitor deu para a gente na hora de digitar o 13567. Alex, tem mais participação aqui do Paulo Vinícius, também mandando um abraço. Vinicius. Para professor Davi Romero Neto, também, falando, pergunta sobre o turismo. Um abraço aí, professor Davi Romero. Também tem aqui a Cátia Silene, Vic Leon, mandando os parabéns aí pro deputado. Então, um abraço aí pro Vic Leon. Obrigado, Vitor. Rafael Lira, também mandando um abraço. Rubens Rafael Moura, Alvira Teixeira, Divina Célia, parabenizando também o deputado pela entrevista. Regina Xavier, Andréia M. Freitas, grande Andréia, um abraço para você. E bastante participação aqui. Luciana, também tem aqui várias participações, Alex. Bacana. Tem e aqui as perguntas, porventura, não foram respondidas aqui, que são muitas, aí eu peço a assessoria do deputado que vai... A gente vai colher todas as perguntas aqui, a gente vai buscar dar os encaminhamentos necessários. Nós estamos dando uma entrevista numa rádio, nós não podemos furar os limites do TRE. Eu sou pré-candidato, não sou candidato, por uma lógica legislativa do TRE. Não posso aqui ficar fazendo promessa ou dizer o que vai ser no meu governo, porque nem candidato eu sou. Hoje eu sou pré-candidato, vai chegar o momento das prévias do partido, meu nome vai passar, se Deus quiser será aprovado. E inclusive está aqui o Levi, grande companheiro. Cadê o Levi? Foi beber água. Foi beber água. Levi, companheiro do partido, também vai ajudar a gente nesse processo, o nosso nome passar nas prévias. Eu estou muito otimista com isso. E aí sim a gente vai poder falar com mais clareza o que a gente vai fazer, colocar o nosso plano de governo, mas já posso adiantar que vai ser com muita participação popular. Nós vamos ouvir muitas pessoas para desenhar junto o projeto que a gente quer para Paracambi Futuro. Hudson, rapidamente também deixar aqui um convite que foi feito agora. Dar os parabéns ao Vitor Lamassal, que acabou de fazer o convite ao modo dele. Alex, leva o Andrezinho lá no Sem Pescoço. Meu aniversário, tudo meu. Então, estou repassando a gritaria que ele arrumou na rua ali para convidar você e sua equipe para o aniversário dele lá no famoso Beto Sem Pescoço. A partir do meio-dia, daqui a pouquinho. Alex, tem a participação também do Vavá Gomes também. Um abraço aí pro Vavá. E bastante participação, Alex. E falar aí que ano que vem, né, como sempre a rádio faz, ela abre espaço para todos os candidatos e mostrar os seus projetos e responder as perguntas dos ouvintes. Tá bom, Alex? Ok, a gente vai ter esses debates. Eles vão ser extensivos aos candidatos a vereadores também, ou vai se fazer prefeito? Então, Alex, a gente está vendo a melhor maneira possível, porque são muitos candidatos a vereadores e pela lei eleitoral tem que abrir espaço para todos. Então fica meio difícil, né, de fazer um debate com todos os candidatos a vereadores, né? Mas assim, a gente vai estar estudando sobre isso. Hoje também nós temos um espaço maravilhoso aqui no GRESP. A gente pensa também em fazer um debate, né, para o futuro, um debate com candidatos a prefeito. Então, isso são projetos aí para o futuro. Mas as entrevistas, com certeza, vão ter. Então, já de antemão. Então, a gente vai aguardar aqui a data dessa prestação de contas do Andrezinho. Agradecer demais a sua presença, sua confiança. E vou me despedindo aqui. Daqui a pouco você vai acompanhar o programa Acontecendo com Del Teixeira, que é a lenda do rádio e do jornalismo de nossa região. Alex, rapidinho, um abraço aqui para Maísa. Maísa manda um abraço pro meu deputado cheiroso. Gente, eu esqueci de parabenizar o servidor. Hoje é dia do servidor. Nós falamos do servidor. Eu queria agradecer você, servidor público de Paracambi ou de fora, que faz do serviço público uma prioridade. Eu sei quanta gente tem que se dedica. Hoje sou servidor público, me dedico, busco responder aquilo que nos foi depositado de expectativa e dizer que sem o servidor não existe serviço.
e que a gente precisa cada vez mais valorizar o serviço público, o servidor público. Então, muito obrigado e parabéns pelo dia. E vou me despedindo aqui do Hudson, vereador Dário, John, Faz o I, Gleice. Doutor Josiane, considerações finais. Depois vou deixar o espaço, deputado. Aqui nós temos site, nós temos redes sociais para que as pessoas que queiram conhecer um pouco mais do seu trabalho. Quem queira ver você acelerando nessas matas da cidade aí. Então, doutor Josiane, se me despeço, deixar a palavra final com o nosso deputado Andrezinho Ceciliano. Agradecer a audiência de todos, agradecer a participação do deputado. Foi uma conversa maravilhosa. É muito gratificante para mim, que presenciei os mandatos do pai dele, ver ele agora aqui, essa figura desse jovem político, inteligente, interessado. Semana passada tivemos aqui o Valdirzinho. É muito bom ver essa juventude que vem trazer um ar de frescor. O mandato dele de deputado eu acompanho pelas redes sociais, vejo os projetos interessantes. Oxigenação, né, que se fala. Demais, Alex, demais. Eu tenho esperança, né, de que nessa pré-candidatura saia daqui um grande candidato a prefeito, e conta comigo. É isso. E fez lembrar aquela música, eu acredito na rapaziada. Exatamente. Mas, gente, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, eu sou muito ativo nas redes sociais. Uso muito Instagram e Facebook, @Andrezinho Ceciliano, @dep.Andrezinho Ceciliano. Lá eu falo mais dos meus projetos. Tem o nosso site também, www.andrezinhoceciliano.com.br. Tá ali todas as matérias que saem em jornal do nosso trabalho, todos os nossos projetos de lei de forma detalhada, toda a nossa atuação parlamentar, as nossas intervenções que a gente faz em plenário. Então é muito importante que vocês possam conhecer o nosso trabalho. Eu sei que tem muita gente que conhece a gente de infância, gosta da gente por isso, mas é muito interessante também que a gente... que o nosso trabalho seja louvado, porque a gente se dedica muito, a gente quer ser reconhecido por isso. Então você que ainda não conhece, você que conhece o Andrezinho, mas não conhece o trabalho do Andrezinho, segue a gente. Você que não conhece nem o Andrezinho, nem o trabalho, segue a gente também. A gente quer dar informação, quer dar transparência, quer que as pessoas conheçam o nosso trabalho, como ele é feito, né, até para as pessoas poderem enxergar que a gente pode ser útil no futuro. Tamo junto, Alex. Tamo junto, Rudes. Tamo junto, doutora Josiane. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradecer aos companheiros também, vereador Dário, que está aqui hoje acompanhando a gente. Genera, o Levi, o Yuri e a nossa companheira que companheira Gleice, que me manteve hidratado aqui. Pra quem não sabe, aqui em cima tem um ventiladorzinho, que minha boca tá ficando seca, eu sou bocudo aqui, a boca fica seca, corta toda, eu tô tendo que beber água aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Alex. E até o próximo sábado com mais um DAAX. Muito obrigado pela audiência e fiquem todos com Deus. Parabéns aos servidores públicos que têm sofrido bastante. E eu, como servidor público estadual, Andrezinho, só fazer um adendo aqui, nós passamos um período muito complicado, 2016, 2017, e agradecer mais uma vez ao André Ceciliano, junto ao governador Pezão, que conseguiram essa recuperação fiscal e que conseguiram dar mais dignidade e valorizar a todos os servidores estaduais, e esse é extensivo a todos os servidores de um modo geral. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. E você vai ficar agora com o programa Acontecendo com Del Teixeira. Programa de A a X.